Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer quem veio, porque é uma talk que eu realmente não tinha pretensões, só que trabalhando aqui dentro, vendo como tem essa grande diferença da forma de fazer CSS de muita gente, eu acho que é um conhecimento super válido a gente dar essa mesclada de o que a gente usa no JavaScript, que é a programação funcional, trazer um pouco isso para o CSS. Então, para quem não me conhece, eu sou o Matheus, eu sou front aqui na Pagar.me, tenho umas redes sociais minhas, inclusive a apresentação está no CodePen, então quem quiser acessar depois vai ter um link. E primeiro, um leve disclaimer que eu não vou ensinar o básico de CSS, eu não estou ensinando boas práticas CSS, seja Atomic, seja BAM, seja o que for, e nem estou aqui para ensinar Sass. Eu estou aqui para falar um pouco do que eu uso no Sass para o meu trabalho do dia a dia. Então, por que Sass? Primeiro que eu acho que o maior atrativo do Sass hoje é a comunidade gigantesca. Sass, para quem não conhece, é um pré-processador CSS feito em Ruby e a comunidade assim, é fenomenal. E outra coisa que me atrai muito no Sass é a semântica dele, porque o Sass ele te dá duas opções de escritas, o SCSS, que você escreve um CSS normal, ó, abre chaves, fecha chaves, ponto e vírgula, etc. E o Sass propriamente dito, que é o que eu uso, que você não usa nada disso, é simplesmente na indentação. Se o filho está indentado à direita, ele pertence ao cara de cima, etc. e tal. E também porque a escrita dele, no meu ponto de ver, é muito mais fácil que outros pré-processadores como o Less, por exemplo, que é mais complexo. A semântica é diferente de outras linguagens. No Sass, por exemplo, variáveis se declara da mesma forma que um PHP, que é só um cifrão. Enfim. Primeiro, o que seria o CSS funcional? Indo no Wikipedia, de cara mesmo, a gente vê que programação funcional é um paradigma de programação que trata a computação como uma avaliação de funções matemáticas e evita estados ou dados mutáveis. Parando aí, já tem o que a gente quer no CSS. A gente quer um CSS imutável, escalável e enxuto. Imutável em que ponto? Muitas vezes, isso é muito comum, um cara criou um site, um WordPress da vida, fez o CSS todo, e do nada ele quer que numa certa parte o texto seja verde. Ele bota o texto verde e ele vai ver que em todo o site o texto ficou verde. E não era para acontecer. Já que no CSS toda declaração é global, não existe escopo, então tem esse pequeno detalhe de você mexer em um lugar, você pode estar de fato quebrando o resto do seu site. Isso não é legal. A gente quer um escalável no sentido de eu não quero que para cada página que eu criar eu tenha uma puta folha CSS com 1.300 linhas e toda hora que eu for criar uma nova página eu tenho que codar aquilo de novo. E aí entra o enxuto do Sass, que para vocês terem uma ideia, em muitos dos exemplos aqui eu escrevi 40 linhas de Sass, que em um CSS compilado a gente tem 160. Então eu escrevi aí muito pouco CSS. A primeira forma da gente usar o CSS funcional seria através de condicionais. Para isso eu tenho um exemplo aqui, que eu criei um grid usando um for loop e um if. O Sass ele te permite ter literalmente toda a parte lógica de uma programação, if, else, while, etc., jogado no seu CSS. Oi? Sim. Então, por exemplo, na linha 6 aqui, eu criei um for para cada item, que vai de 1 até o limite de colunas que eu criei, ele vai executar esse loop. Eu tenho duas variáveis, o número de colunas e o tamanho do device que eu estou abordando. Então, se primeiro o device for abaixo de 320, que seria o menor celular possível, eu vou criar um call XS, que para quem já mexeu com Bootstrap, essas coisas, é a forma de criar colunas. Então, eu quero uma coluna extra small, eu faço um cálculo para definir a largura dessa coluna, 97% é o meu total, pois uso padding, não nesse caso, mas de baixo, mas do total da minha tela, dividido por 12 colunas, vezes o número do item que eu estou passando neste loop. Então ele vai executar esse loop 12 vezes, e no final ele me gera uma porrada de classes CSS, já usando o Media Query para as outras classes. Então, por exemplo, o call XS1 ele tem 8.083 de largura. Aqui para baixo a gente vai ter o 2, o 3 e por aí vai. Então, naquele Sass, com aquele Sass, um simples loop,
eu gerei aqui 261 linhas de CSS, usando apenas, vamos lá, 41 linhas de Sass. Isso porque eu ainda coloquei só um background de teste, então 38 linhas de Sass. Então, com um condicional simples, eu, além de criar um grid, eu já crio o próprio Media Query dele, que para adaptar de mobile até o desktop, até um puta TV e que nem essa, que tem acima de 1400 pixels. Então, com condicionais, a gente já entra naquela premissa de é enxuto, é imutável, pois eu posso criar, por exemplo, validação, se for entre tanto e tanto, eu quero que aplique a esse, então if else você já resolve isso. Então a gente passa para o próximo item, que seriam os famosos mixins, ou as funções dentro do Sass. Mixing, definição do próprio Sass, é eu poder ter um bloco de CSS, uma parte de um código, que seja replicável em outros pontos. Por exemplo, a gente usa muito isso para definir os vendors. O Transform, por exemplo, você tem que definir o WebKit, IE e Moz. E Opera, não sei hoje, mas Opera talvez. Então, para cada hora que você fosse usar o Transform, você teria que duplicar ele, quadriplicar ele no caso, para atender a todos os browsers. No caso do Sass, eu criei um mixing simples, chamado Transition Linear, que eu repliquei isso do Transition. Então, toda hora que eu quiser usar essa Transition, que é uma Transition linear para qualquer evento de 200 ms, eu simplesmente chamo essa função dentro do meu código. Para entender a diferença, aqui eu estou usando o mesmo efeito, só que sem nenhum tipo de transição, e aqui aplicando a transição a cada hover. A única diferença dos dois códigos é exatamente essa parte que eu chamo a função, que ela vai inserir depois todo o meu CSS que eu anexei na função compilado. Aqui, ó. WebKit Transition, Moz Transition, ou Transition, etc. e tal. Então, com isso, de novo, a gente atende a tá enxuto, eu anexei tudo que eu preciso em uma única função, é escalável, então uma única função declarada eu posso inserir isso em N pontos do meu código. E no final, a gente chegar na melhor parte para mim, que é o famoso Wombo Combo. A gente vai juntar os mixins com os condicionais, que aí a gente de fato cria funções escaláveis no CSS. Por exemplo, agora aquela mesma transição, eu não preciso criar uma função para cada transição. Eu posso passar para ela uma variável tipo, se eu não passar, ele vai assumir o valor default, que é all. Você pode deixar numa linha só? Ah, sim, claro. Vai ficar melhor para... Pronto. E a duração eu posso alterar agora, ou ele vai assumir o valor default. Então, da mesma forma que aconteceu antes, agora eu tenho essa mesma função, só que em vez dela ser um bloco fechado, eu posso alterar ela para qualquer função. Eu posso colocar, em vez de ser all, só para hover. Eu posso colocar a duração de 200, posso colocar 400 ms, posso colocar 1 segundo. Ou uma outra função de exemplo, que aqui sim eu uso os condicionais, que é, esse cara, ele tem um pai? Se ele existiu o parâmetro e, que no C significa que você quer referenciar o pai no nesting. Nesting é essa parte de englobar uma propriedade dentro da outra. Então, se existir o pai, eu quero que quando der hover, ele vai dar uma cor vermelha. Se não, eu aplico a cor direto no elemento. Então, isso é um básico de CSS funcional com Sass, que você tem aí mixins, condicionais e o uso dos dois juntos. E tem uns extras também que a gente pode atender em outras aulas, que é um pouquinho mais extenso já, que o Sass tem, por exemplo, extends, que eu posso, aí já entra a parte do Atomic Design, por exemplo, que eu crio classes gerais, por exemplo, eu quero texto 25 pixels, texto 30 pixels, você vai aplicando um de cada desse em uma classe, e quando você criar uma classe específica, por exemplo, texto do footer, você dá um extends naquela classe que ele vai herdar todas as propriedades. A gente tem também o import, que isso já é básico, existe até no CSS, mas o que isso te permite aqui é modularizar seu código. Você pode ter uma pasta de elementos, por exemplo, que você coloca um arquivo Sass para cada elemento, e quando você quiser usar uma propriedade daquele elemento, você dá um import e chama a propriedade embaixo. E também tem os operations, eu posso fazer cálculos matemáticos com Sass, eu posso calcular cores com Sass, eu posso juntar 50% de um preto e 50% de um branco, ele me calcula essa cor, e eu posso fazer operação com Boolean. Por exemplo, esse elemento está acima de X pixels. True, aí entra naquele if else.
E, por enquanto, é isso. Alguma pergunta, alguma coisa? Perfeito. Obrigado.